muitas vidas retornando. Estamos conversando com o Gerson, batendo um papo aí, tentando elucidar algumas dúvidas com relação ao ano de 2009, que é sempre a tônica da nossa programação. Nós preocupamos muito com essa questão de comportamento, como a pessoa está se portando diante da sua própria existência. Alguns tropeços que existem, algumas provas um pouco mais difíceis, menos difíceis. Gerson, mas aí você vai contar para nós justamente como nós ficamos diante, vamos dizer assim, que nós programamos tudo isso, programamos a nossa existência terrena, viemos, mas nos encontramos diante de uma dificuldade. O que você sugere, vamos dizer assim, da nossa postura diante de uma dificuldade qualquer? Olha, Zé, a dificuldade, ela tem uma série de variantes, né? Você às vezes é uma pessoa ansiosa, né? E nessas condições você acaba atropelando. Exato. Certo? Você não consegue cumprir as etapas necessárias para alcançar o seu objetivo. Embora você tente, mas essa particularidade acaba te atrapalhando. Então você precisa parar, pensar, estabelecer uma certa harmonia, um equilíbrio para poder atingir o objetivo. Senão você coloca tudo a perder. Vamos supor que nesse ano de 2009, somente no mês de dezembro, é que você vai alcançar aquilo que está programado para hoje. Mas se você for uma pessoa ansiosa, você poderá colocar em perigo, em risco, essa situação, por não fazer as etapas necessárias que tem que ser feitas nos mínimos detalhes. Exatamente. Você entendeu? Exato. E aí você não consegue atingir o objetivo. Então você fica frustrado, né? Muitos ficam depressivos, outros alcançam a baixa estima, porque na verdade a vida é assim. Nós temos que manter o equilíbrio. Tudo nos é dado para a gente alcançar, mas com equilíbrio, com harmonia. Você entendeu a situação? Exato. Tá? Paulo de Tarso dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele demonstra nisso aí? Um certo equilíbrio. Ele estava definido, ele sabia quando alcançar as coisas. Nós não. Nós já queremos alcançar o objetivo antes da fruta amadurecer. Mas você tocou num ponto muito interessante, que é essa questão de nós vencermos essas etapas. E a angústia, muitas vezes, essa vontade louca, vamos dizer, uma vontade desenfreada de conquistar as coisas, nós esquecemos então dos mínimos detalhes. Esses mínimos detalhes seriam o parar, dar um passo atrás, se relacionar mais, vamos dizer, em termos de família, em termos de atividade profissional também. Temos que dialogar mais, em vez de correr para realizar. Tudo isso com um ponto muito principal. Você começar a se observar aonde você está errando. Fazer uma autocrítica, né, para ver se você está no caminho certo, se você está determinado e fazendo as coisas certas, que é o que normalmente a gente não faz. Você entendeu? Exato. Outro fato interessante é aquela colocação que eles passam para nós. Se você já caminhou uma milha com o seu maior inimigo, tenta caminhar mais uma. Quem sabe nessa mais uma, você consiga os meios, né, de realmente buscar com que essa inimizade acabe. Então, muitas vezes, nós somos maus jardineiros. Nós não sabemos, quando nos dão a gleba daquele jeito, a gente não sabe limpar, a gente não sabe plantar direito, semear direito, adubar. A gente já joga a semente lá e já quer que cresça e a gente já coma tudo. E não é assim. Quem falou antes. Às vezes essa é uma primeira etapa, essa encarnação é uma primeira etapa de 5. Nós temos que adquirir a base primeiro. Se a gente não tiver alicerce, a gente não mantém em pé. Está sempre desmoronando. Então, você quer dizer então... Segura nessa última pergunta que você fez. Já assim, procurando não virar muito velho, mas está assim, tá bom. É isso. Beleza.
Gerson, então você quer dizer que a nossa existência terrena, dentro de todo esse processo que a gente sabe que ocorre na espiritualidade, mas seria como uma semeadura. Nós temos um terreno, temos que preparar o terreno para a semeadura, semeamos, germina, trabalharmos aquela pequena germinação e assim de passo em passo. A nossa evolução seria isso então? Claro, é a natureza da vida. A natureza da vida é assim. Uma coisa de cada vez, no seu tempo certo, para poder eclodir. Senão não adianta nada. Mas nós, como não temos essa sensibilidade, nós ainda estamos em desenvolvimento intelectual e moral, nós realmente fazemos tudo rápido. Daquele jeito as coisas, né? Então, como a gente não tem nem ideia de espiritualidade, né? A gente acha que tudo é nessa primeira vida, né? Essa encarnação nós temos que fazer tudo, e quando na verdade não o é. Então, por isso que eles pedem para a gente fazer a reforma íntima, para a gente se olhar mais, né? O próprio Cristo falou naquele Bem-aventurados os misericordiosos, né? Ele falou que a gente se preocupa muito com o cisco no olho dos outros, mas esquece o tronco de árvore que está no nosso, né? A nossa principal responsabilidade é cuidar do nosso espírito. Se a gente cuidar do nosso espírito, nós podemos cuidar dos outros, mas nós somos ao contrário. Por isso que a gente passa por essas situações todas. Gerson, sobre essa questão da precipitação, nós vamos conversar no próximo bloco, porque agora